Salmo de número 23, quem já localizou, quem já encontrou, diz-nos assim a palavra do Senhor. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo é, sem sombra de dúvidas, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. É inclusive comum em algumas casas no Brasil, as pessoas que têm uma Bíblia grande deixarem ela aberta no Salmo 23. Alguns lugares as pessoas fazem quadros e molduras com esse salmo, que é um salmo muito bonito, é um salmo de Davi. Cada salmo, na verdade, é uma canção e também uma poesia. E Davi poetiza, se colocando na posição de ovelha e colocando o Senhor na posição de pastor. Na verdade, não é a primeira vez que essa expressão que chama Deus de pastor aparece na Bíblia Sagrada. Na verdade, o primeiro a usar essa expressão, a primeira vez que essa expressão de Deus como pastor aparece, está em Gênesis capítulo 48, verso 15, que diz assim: abençoou a José com as seguintes palavras. Isso é Jacó abençoando José: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha peregrinação, pela minha vida até o dia de hoje, te abençoe. Jesus também se coloca na posição de um pastor, na verdade o nosso sumo pastor, quando em João 10:11 ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, essa é aqui, sem sombra de dúvidas, uma ilustração riquíssima, onde a gente percebe que Deus é o nosso pastor, nós somos as suas ovelhas. E há 6 certezas que eu tenho quando eu leio o Salmo 23, que eu quero dividir com você nessa reflexão. Essas 6 certezas que eu observo ao ler o Salmo 23, são 6 certezas, 6 considerações que dão convicção à minha alma, de que o Senhor é o meu pastor, de que eu sou sua ovelha, de que nós somos ovelhas do Senhor, e Ele é o nosso pastor. A primeira certeza, quando eu leio o Salmo 23, que salta aos meus olhos, está no verso 1. O texto diz assim: o Senhor é o meu pastor. Eu acho isso aqui lindo, porque Davi começa dizendo que Deus é o seu Senhor, Deus é o seu pastor. Geralmente naquele contexto eram 2 figuras diferentes. O pastor era uma figura e o Senhor era outra figura, no sentido de que geralmente ser pastor de ovelha não era uma função das mais nobres naquele contexto de Davi. A verdade é que aqueles que eram os possuidores das ovelhas, de muitas ovelhas, contratavam pastores, e esses pastores prestavam um serviço pastoreando as ovelhas. Então, geralmente o Senhor era um e o pastor era outro, mas Davi está pontuando aqui: o Senhor, Ele é o meu pastor. E isso é maravilhoso, porque Ele coloca Deus na posição de Senhor, além de ser o seu pastor. E essa é uma posição que nós devemos sempre entender, que Deus está nela sobre as nossas vidas. A primeira certeza, quando eu leio o Salmo 23, é que Deus é o nosso Senhor. Há muito que nós temos dito que Deus é nosso Pai. Jesus, quando ensinou a oração dominical, Ele ensinou dizendo: vocês vão orar assim: Pai nosso que está no céu. E é verdade que Deus é nosso Pai e que nós somos os seus filhos. Em Cristo nós recebemos essa adoção. Mas é verdade também que Deus é o nosso Senhor. E eu quero que você saia daqui nesta noite com essa convicção também, de que o Senhor é o teu Senhor, de que o pastor é o teu Senhor. E quando eu digo que Ele é o seu Senhor, eu digo porque Ele tem o direito de mandar. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Em muitos lugares aí há pessoas que têm um conceito errado de Deus, e elas pensam que Deus está como quem está para as servir, com aquilo que elas desejam, na hora que elas desejam, da maneira que elas querem. E eu quero te dizer isso essa noite: Deus não é teu servo,
Deus é o teu Senhor, aleluia. É você que deve servi-lo, somos nós que devemos servi-lo, somos nós que devemos ter esse entendimento de que nós somos servos, de modo que quem manda é o Senhor, quem define é o Senhor, quem abençoa é o Senhor, quem estende a sua misericórdia é o Senhor, quem salva é o Senhor. O que nós fazemos é abrir as mãos, receber e obedecê-lo. Há bastante tempo atrás eu tive uma experiência muito ruim, digamos assim. Eu estava chegando em casa de um culto e eu sempre tive o hábito de ouvir rádio no carro, e eu estava ouvindo rádio e eu fui ouvindo aquilo e de repente era um programa de uma determinada pessoa, e essa pessoa estava pregando, e eu estou chegando em casa na garagem e ouvindo a pregação, e na pregação essa pessoa dizia assim: coloca Deus na parede que Ele tem que fazer, vamos determinar que Deus vai ter que cumprir, pressiona que Ele vai ter que fazer, Deus não tem outra alternativa. E eu fui ouvindo aquilo e pensando, não é o mesmo Deus que eu sirvo, porque o Deus que eu sirvo, se você pressionar Ele na parede, quebra a parede, quebra você. Ele é Senhor de todas as coisas. Que a gente possa se achegar a Ele a cada dia com esse entendimento de que Ele é Senhor e nós somos servos. Você entendeu isso? E diga amém. Então essa é a primeira certeza que nós temos aqui, é que Deus é o nosso Senhor. Você se recorda quando Jesus estava com os discípulos atravessando o mar da Galileia? Houve uma tempestade, isso está em Marcos capítulo 4, e a Bíblia diz que a tempestade foi tremenda, os discípulos acharam que iam morrer. Jesus foi acordado no meio da tempestade e disse assim: mar acalma e vento cessa, e na mesma hora tudo se fez bonança, e os discípulos olharam para Jesus embasbacados e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É o Senhor de todas as coisas, é o Deus a quem nós servimos. Então essa é a primeira certeza que nós temos quando lemos o Salmo 23, é que o Senhor, que o sumo pastor, que o pastor do Salmo é o nosso Senhor. A segunda certeza que nós temos é que ainda no verso 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, aí tem uma vírgula, diz assim: nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode repetir isso no 3? 1, 2, 3. Olha que colocação poderosa. Por muito tempo eu li esse salmo, e eu fui criado num lar cristão, embora tenha tido uma experiência de conversão com 14, 15 anos, mas por muito tempo eu li esse salmo e eu não entendia algumas coisas, eu não entendia a literalidade disso, a expressão disso, porque olhando de forma superficial a gente pensa assim: a Bíblia está dizendo que o Senhor é meu pastor, e se o Senhor for meu pastor, absolutamente nada vai me faltar. Quando a gente tem uma leitura superficial, a gente pensa assim: se o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada, então eu vou ter saúde sempre, eu vou ter dinheiro sempre, eu vou ter amigos sempre, eu vou ter recursos sempre. Olhando superficialmente, é essa impressão que dá, é ou não é? É essa impressão que a gente tem do texto. Se o Senhor é meu pastor, ó irmão, fica tranquilo que não vai faltar nada na tua vida. Mas eu quero te dizer que a vida nem sempre é assim. E quando eu fui crescendo e estudando, e eu entrei no curso teológico e fui aprendendo algumas coisas sobre os idiomas originais, alguns textos interessantes, e eu aprendi uma coisa muito especial, sobretudo sobre esse verso de número 1 aqui, é que a Bíblia não foi escrita em português e nem tampouco em inglês. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, um pedaço pequeno em aramaico, e o Novo Testamento em grego. E no hebraico, essa expressão, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é Adonai Roim Loessá, que se nós traduzirmos direto para o português, dá mais ou menos essa tradução: o Senhor é meu pastor, Ele não me falta. Quando eu estudando percebi isso, eu lembro que a tecnologia é uma benção. Eu mandei uma mensagem para um grande pastor, que eu tenho algum relacionamento com ele, que é o Luiz Saião, e eu mandei uma mensagem para ele, perguntando: professor, é isso aqui mesmo? Ele falou: é isso aí mesmo. Essa é uma transliteração possível desse salmo: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta, ou não terei falta. Adonai Roim Loessá. Só que quando foram traduzir para o português, algumas regras de tradução, e os tradutores acharam melhor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas no original isso aqui é: o Senhor é meu pastor e Ele não me falta, ou não terei falta. E eu quero que você entenda que há uma diferença muito grande entre nada me faltará e Ele não me falta. Porque o que Davi está querendo dizer para nós aqui não é que o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada, eu vou ter tudo. O que Davi está querendo dizer para mim e para você é que o Senhor é meu pastor e é Ele que não vai faltar na minha vida.
Eu posso falar uma verdade nessa noite? Vai haver momentos na sua vida que algumas coisas vão faltar, mas o Senhor, que é o seu pastor, não vai faltar. Vai haver momentos na sua vida que você vai sentir falta de um colo de um pai, de uma mãe. Vai faltar um pai, vai faltar uma mãe, vai faltar um amigo. Haverão momentos na sua vida que vai faltar dinheiro. Haverão momentos na vida que vai faltar saúde. Haverão momentos na vida que vão faltar amigos. Haverão momentos que faltarão portas abertas. Mas o que eu quero te dizer é que o Senhor, que é o teu pastor, jamais vai te faltar. Eu quero que você guarde isso no seu coração nessa noite. Podem amigos faltarem, podem coisas faltarem, situações faltarem, mas Deus jamais vai faltar na sua vida, aleluia. Isso é maravilhoso, irmão, porque se você tem Deus, você tem tudo, você não precisa de mais nada. Eu vim te dizer essa noite que o Senhor é teu pastor e é Ele que não vai te faltar, aleluia. É Ele que não vai te faltar. Você precisa entender isso. Em todas as situações que você viver, se em algum dia faltar alguém que você gostaria que estivesse, eu quero te dizer, nunca será o Senhor, porque se Ele for o teu pastor, se você se entregar a Ele, Ele sempre estará contigo. Eu quero que você entenda que no dia que faltar dinheiro, o Senhor não vai faltar. No dia ainda que faltar saúde, o Senhor não vai faltar. Isso é maravilhoso, porque como o Senhor não falta, Ele é poderoso para nos instruir, para nos guardar, para nos abençoar, no momento certo, do jeito certo, da maneira dele. Mais uma certeza que eu percebo aqui em Salmo. A segunda é que ele não nos falta. A terceira certeza que eu tenho quando eu leio o Salmo 23, é que além de Deus ser o nosso Senhor, além de Ele nunca nos faltar a despeito de coisas faltarem, a terceira certeza que eu tenho aqui é que Deus é aquele que nos guia. Você não veja o Salmo 23, o verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me, repete comigo, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa é a terceira certeza que você precisa ter, é que o Senhor é aquele que te guia, o Senhor é aquele que te conduz, o Senhor é aquele que te direciona. Se você se abrir para o Espírito Santo, se você se abrir para Jesus, você vai perceber que Ele vai guiar os teus passos. Se você orar e pedir a Deus uma direção e falar, Senhor, eu vou por onde? Com um coração sincero, Deus vai te direcionar. Se você orar e falar, Senhor, é esse negócio, é aquele, é aquilo ou é isso, Deus vai te direcionar. Na palavra dEle, Deus vai te direcionar. A direção de Deus para mim e para a sua vida em sua palavra. Nós não andamos como pessoas desnorteadas, perdidas. Eu sei exatamente de onde eu vim e sei exatamente para onde aquele que me guia está me levando. E você precisa ter essa convicção no seu coração, você precisa estar aberto para isso, para deixar que Deus guie a sua vida, direcione a sua vida. Sabe, irmãos, às vezes a gente confia tanto em coisas que são tecnologias da vida. Na verdade, eu vim de lá de casa para cá, eu moro a meia hora de distância, mas apesar que tudo aqui é meia hora de distância, né, dizem, meia hora aqui em Orlando é um número mágico, então eu moro no Intergarden, então é meia hora de distância para cá, perto da região do Hamelin. Então eu pensei que ia vir por um caminho, e aí vindo para cá, o GPS mudou a rota, eu falei com a minha esposa, ele alterou a rota, aí eu alterei a rota, aí peguei uma via expressa, e depois ele alterou a rota de novo, e eu fui confiando, e dava recalculando a rota e me jogava por outro caminho, eu simplesmente confiava. E eu quero te dizer que às vezes a gente precisa ter esse nível de confiança em Deus, porque às vezes Ele recalcula algumas rotas e o que cabe a nós é obedecer Ele e ir na direção que Ele está nos guiando. É necessário a gente confiar que Deus é aquele que nos guia. Agora você precisa entender uma coisa sobre essa questão de Deus ser aquele que te guia. É uma coisa muito importante, é que eu olho para a Bíblia, eu nunca vejo Deus guiando o seu povo por um caminho de facilidade. Eu não sei se você se recorda, mas lá em Êxodo, quando o povo estava saindo do Egito, ali é uma ilustração perfeita de Deus guiando o seu povo. Quando o povo sai do Egito após o dia da Páscoa, a festa da Páscoa, a Bíblia diz que eles saem do Egito, e eles saem do Egito com um objetivo e um destino final. O destino deles era Canaã. E geograficamente falando, haviam dois caminhos, e a Bíblia inclusive pontua isso. O primeiro caminho era pela terra dos filisteus, e o segundo caminho era em direção ao Mar Vermelho. Na minha concepção e na minha modesta opinião, o caminho mais difícil era pelo Mar Vermelho, porque, por uma obviedade, não tinha barco para atravessar aquele povo todo.
E pela terra dos filisteus, se a gente refletir um pouco, Deus mandou 10 pragas no Egito, que era a maior potência do mundo antigo, e acabou com o Egito. Uma praga só nos filisteus acabava com eles. Mas Deus pega o seu povo e os conduz em direção ao Mar Vermelho, de modo que o povo vai em direção ao Mar Vermelho, e o povo para num lugar que a Bíblia chama de Piairote, que o significado é beco sem saída. Então perceba como Deus não conduz o seu povo pelo caminho mais rápido, pelo caminho mais fácil. Deus conduz o seu povo pelo caminho mais difícil muitas vezes, e você precisa entender isso. Quando o povo para em Piairote, na frente tinha o mar, nas laterais montanhas, esse faraó se arrepende de ter deixado o povo ir, e arma um exército, vem na direção do povo para os atacar, e a Bíblia Sagrada diz que o povo entrou em desespero, começou a apertar Moisés e falar assim: Moisés, você nos tirou do Egito para a gente morrer aqui, nesse beco sem saída, nesse lugar. Perceba como era a direção mais difícil, porque Deus não nos conduz por caminho de facilidade, Deus nos conduz pelo caminho mais difícil, porque na facilidade você não amadurece, na facilidade você não cresce, na facilidade você não evolui, mas na dificuldade você amadurece, na dificuldade você cresce, na dificuldade você evolui, e você vê que Deus é Deus na sua vida. Você vê que Ele é aquele que está te guiando. Talvez você entrou aqui essa noite e você está dizendo: pastor Bruno, eu recebi uma direção de Deus para estar aqui. Pastor Bruno, Deus me direcionou para isso, Deus me direcionou para aquilo, mas parece que está mais difícil, está mais complicado. Fica em paz, porque é Deus que está te conduzindo, aleluia. A dificuldade não é sinal de que não foi uma direção de Deus. É só você olhar para a Bíblia. Além desse exemplo do povo ali na frente do Mar Vermelho, há uma fartura de exemplos. Você recorda de Abraão? Deus falou com ele: sai da tua... É o texto nosso do imigrante. Diga aleluia. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, que eu ainda te mostrarei. Aí ele sai, Deus manda ele para Canaã. Quando ele chega em Canaã, você pensa: ih, pastor, deu tudo certo para Abraão em Canaã. Não. Ele chega em Canaã, assim que ele chega tem uma seca. Aí no meio da seca ele decide descer para o Egito. Lá Faraó quase que toma a mulher dele, Rebeca, quase que toma a mulher dele, Sara. Ele volta do Egito. Depois que ele volta do Egito, a Bíblia diz que ele tem uma confusão com o sobrinho Ló, que saiu junto com ele da terra. Depois dessa confusão, Ló se separa, vai para um lado, ele vai para outro. Aí tem uma guerra lá e levam Ló preso, ele tem que resgatar Ló. Depois ele tem as crises lá, que ele acaba deitando com Agar, e estava na direção de Deus. Mas houve crise, houve guerra, houve separação entre Abraão e Ló, houveram questões. Então quero te dizer que as dificuldades não são sinais de que você delirou, mas são sinais de que Deus está te conduzindo por um caminho, que é para te forjar e para você ver que Ele é Deus na sua vida, aleluia. Você precisa entender isso. Então, você tem um pastor que te guia, você tem um pastor que está te guiando. Quando o povo parou na frente do Mar Vermelho, Moisés ficou preocupado, o povo começou a apertar, e a Bíblia diz que ele orou a Deus, e começou a clamar a Deus, e Deus respondeu a Moisés, e Deus disse: Moisés, por que tu clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você estende a tua vara sobre o mar, e toca-o. E a Bíblia diz que Moisés isto fez, tocou no mar. Quando Moisés tocou, o mar se abriu, e o povo entrou pelo meio do mar a pé enxuto. Naquele mesmo mar, que o povo passou a pé enxuto, Deus matou todos os egípcios e Faraó, e essa foi uma grande vitória que o povo recebeu. O caminho pode parecer o mais difícil, mas Deus vai te dar vitória nesse caminho mais difícil, em nome de Jesus. Você crê nisso nessa noite? Deus é aquele que nos conduz. Então essa é mais uma certeza que eu tenho quando eu leio o Salmo 23, é que Deus é aquele que nos guia, que nos direciona. Mais uma certeza que eu tenho quando leio o Salmo de número 23, o verso de número 3, diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, o salmista está dizendo: Deus é aquele que refrigera a minha alma. Esse refrigerar aqui dá uma ideia de refrigério interior, de paz interior. E essa é mais uma certeza que eu tenho quando eu li o Salmo 23, é que o Senhor é meu pastor, Ele é meu Senhor, Ele é aquele que provê para a minha vida, Ele é aquele que me guia, e Ele é também aquele que me dá paz. Você pode repetir isso: Deus me dá paz. Deus é aquele que nos dá paz, e você precisa entender isso.
em Filipenses capítulo 4, versículo de número 7, diz algo que é maravilhoso. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então que nessa noite aqui você saia com paz em nome de Jesus de Nazaré. Perceba o que está aqui na carta aos Filipenses, que a paz de Deus, que excede todo entendimento. Quantos aqui querem receber a paz que excede todo entendimento? Há um teólogo muito conhecido que tem uma frase sobre isso que é maravilhosa. Ele diz assim: para nós recebermos a paz que excede todo entendimento, é necessário nós abrirmos mão do direito de entender. Você entende isso? Para receber a paz que excede todo entendimento, às vezes é necessário abrir mão do direito de entender e apenas confiar que é Ele que está te guiando. Tem uma outra passagem sobre paz que é maravilhosa, de Jesus, em João capítulo de número 16, o verso 33, quando ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Olha que ministração poderosa de Jesus nas nossas vidas. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei pensando: tenho-vos dito isto o quê? Aí a gente tem que ir no Salmo, no versículo anterior ao versículo 33, que é o 32, para saber o que Jesus estava dizendo. No 32 diz assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vocês serão dispersos cada um para a sua parte, e me deixarei só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Aí depois disso ele diz: tenho-vos dito isto. Então essa aqui é praticamente a base da paz que a gente tem que ter em Deus. O quê? Aquilo que Jesus fala: eis que chega a hora. Por que eu tenho paz em Deus? Porque eu sei que Deus tem uma hora para todas as coisas. Eu me movo num tempo que a gente chama de Cronos. Deus se move num tempo que a gente chama de Kairos. E você precisa ter paz por um simples motivo: tem um tempo certo para todas as coisas na sua vida. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Tenha paz. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem uma outra passagem em Eclesiastes que é bem interessante, que é Eclesiastes 8, se não me falha a memória, verso 9 ou verso 5, que diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então você precisa entender que é necessário ter paz. Se algumas coisas estão tentando minar a sua paz, acalme o seu coração essa noite. Deus tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo certo para acontecer, para chegar, para alcançar, para viver, para converter, para mudar. Tem um tempo, e você precisa entender isso. A segunda coisa que Jesus diz: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua parte, e vocês vão me deixar só, mas eu não estou só. Jesus diz assim: tenham paz, porque vocês vão se dispersar, mas eu não vou ficar só. Independente do tempo que você estiver vivendo, Deus está com você, você não está só. Então tenha paz em nome de Jesus. Quando eu leio o Salmo de número 23, eu percebo que o bom pastor, o Senhor, que é o nosso pastor, Ele é aquele que nos dá paz, que dá paz ao nosso coração. Eu sinceramente não sei como você entrou aqui, o que tem te afligido, se são questões familiares, se o que tem te afligido são questões de trabalho, se o que tem te afligido são questões de imigração, de governo, sei lá, mas eu quero te dizer: Deus é aquele que te dá paz nessa noite em nome de Jesus. Que você saia daqui essa noite em paz, em nome de Jesus de Nazaré. Mais uma certeza que eu tenho quando leio o Salmo de número 23, é uma certeza de proteção, porque o salmista Davi diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é mais uma certeza que eu tenho, é que em Deus eu estou protegido. Aleluia. Em Deus nós temos proteção. Um outro salmo que é muito, muito conhecido, que é o Salmo de número 91, a maioria de nós conhece esse salmo, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Então que você saia daqui essa noite entendendo que Deus é aquele que te protege, Ele é aquele que te guarda. Você precisa entender e crer nisso, que Ele é aquele que te guarda, que te protege. O salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente.
descansará. Quando eu entendo que Deus é aquele que me guarda e me protege, eu descanso nele. Eu descanso, eu fico livre de toda ansiedade, de todo excesso de ansiedade, porque eu entendo que nele eu estou descansando. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que você saia daqui essa noite com esse entendimento de que você tem que lançar sobre ele, porque ele vai cuidar de você. Eu lembro quando há um tempo atrás, eu no Rio de Janeiro, quantos aqui são do Rio de Janeiro? Levanta a mão assim. Temos um grande time aqui, né? Glória a Deus. Geralmente quando a gente vai numa igreja, pergunta quem é do Rio, é pouca gente. Quando a gente fala, quem é de Minas aqui? Quase todo mundo levanta a mão. E lá no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, eu estava querendo vender um carro e tinha praticamente acabado no financiamento. Eu pensei, vou vender esse carro para trocar por um outro carro. Estou dizendo que Deus é aquele que nos guarda e é aquele em quem a gente deve lançar as nossas ansiedades. E eu me recordo que eu tentando vender o carro, mas você sabe como é que funciona, é carro. Eu cheguei há mais ou menos um mês aqui em Orlando e estou entendendo algumas coisas. Não sei se é tão parecido como no Brasil, mas no Brasil, se você compra um carro financiado, você paga 3 carros e na hora de você vender, você vende meio carro. No Brasil é assim. Acho que aqui não é, não sei. Mas basicamente é isso aí. E eu lembro que eu comprei o carro, paguei 3 quando quitei ele. Falei, vou vender. Aí queriam me dar meio carro no carro que eu tinha pago 3. E eu comecei a procurar quem queria comprar o carro para tentar vender no melhor preço, para eu poder dar de entrada num outro financiamento que possivelmente eu ia entrar, para pagar mais 3 carros. Estávamos lá. E eu comecei a procurar e fui buscando em concessionário e tudo mais. Eu fui numa loja e um rapaz virou para mim e falou assim: tem o seguinte, eu não compro esse teu carro não, mas tem um amigo meu que quer esse carro aí, que estava procurando um carro nesse perfil, e ele paga mais próximo do valor que você quer receber do que a gente aqui paga. Eu falei, então manda ele vir. Ele, não, ele vai te ligar aí, me dá o seu contato. E eu estava na concessionária, junto com a minha esposa, e eu me recordo que o camarada me ligou na hora, na concessionária, e falou, olha, eu quero esse carro, está vendendo um carro tal, o ano é tal, tem quantos quilômetros? Eu falei, tem tantos quilômetros. Ele, não, eu quero o carro. Aí eu falei, olha, se você quer comprar e eu quero vender, está tudo certo. Quando é que você quer pagar? Ele, não, eu quero pagar agora. Eu falei, mas como assim agora? Ele, é agora. Eu vou para aí e te pago agora esse carro. Você deixa a documentação com o despachante, ele faz tudo, porque eu preciso sair daí já com esse carro. Eu falei, tá bom. Aí ele, só tem um detalhe, eu vou pagar esse carro à vista e vou pagar ele em dinheiro, em espécie. Eu falei, olha, tá bom. Eu falei, mas depois eu vou declarar isso. Ele, não tem problema, mas eu vou pagar em espécie. Eu falei, ok. E aí ele falou, então em 20 minutos, meia hora eu estou chegando aí. Aí eu fiquei preocupado. Quando eu desliguei o telefone, eu fiquei pensando, que eu sou do Rio de Janeiro. Eu nasci lá. Então, aí quando eu desliguei o telefone, eu estava com a minha esposa, eu falei, será que é uma emboscada, Jesus? Ele vai pegar, eu vou fazer o DUT do carro, vou fazer tudo. E aí quando eu sair lá fora, vai vir um bandido e vai me roubar esse dinheiro todo, eu vou ficar sem carro, sem dinheiro, vou ter pago 3 carros e nem meio carro eu vou conseguir. Aí comecei a ficar preocupado, comecei a ficar muito preocupado. Aí eu lembro que o camarada chegou depois de 20 minutos, aí eu assinei tudo e ele me deu estava numa sacola o dinheiro. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, vamos entrar no banheiro, eu tenho uma estratégia. Eu virei para ela e falei, vamos espalhar esse dinheiro no nosso corpo. Eu estava com boné, eu botei uma parte do dinheiro no bolso da frente, outra parte no bolso de trás, outra parte no bolso, nos bolsos laterais. Irmão, eu estava com um boné, eu botei dinheiro até dentro do boné. E eu pensei, se um ladrão vier me roubar, eu dou só uma parte do dinheiro. Essa é uma estratégia de carioca, irmãos. A gente vai se virando. Eu falei, se alguém vier me roubar, eu dou uma parte do dinheiro e não perco tudo. Aí ela espalhou também no corpo dela. Aí eu estou lá dentro, andando igual um robô para o dinheiro não cair dos lugares. E eu me recordo que eu liguei para um amigo que era taxista, falei, fulano, eu preciso que você venha me buscar na concessionária tal e me leve para o banco tal. Tem que ser você, que era alguém que eu conheci de confiança. Eu estou falando que às vezes a gente teme. E a gente tem que lançar nossa ansiedade, o nosso medo em Deus, porque Ele cuida de nós. E aí eu lembro que esse amigo falou, eu consigo chegar aí e te levo lá. Falei, ok, estou te esperando aqui. Depois de alguns minutos,
Ele apareceu na porta da concessionária, eu nem despedi do cara que comprei, eu entrei correndo no táxi, eu e minha esposa. A gente entrou correndo no táxi, eu falei, irmão, toca para o banco tal, em nome de Jesus. E ele foi dirigindo acelerado, queria diminuir no radar, eu falei, não diminui não, a gente pode estar sendo seguido. E eu lembro que ele foi correndo, parou na frente do banco, eu falei, depois eu te pago. Abri a porta, ela saiu correndo para dentro do banco, e eu saí correndo para dentro do banco. Irmão, quando eu atravessei aquela porta rolante do banco, eu pensei, ai que bom, ninguém me roubou, aleluia. Apesar que eu estava num banco também, né? Entendedores entenderão. E aí eu falei com ela, vamos no banheiro. Aí desmontei tudo e peguei e botei todo o dinheiro junto. Aí fui na boca do caixa, depositei, falei o destino de onde veio o dinheiro, uma venda de um carro e tal. E aí depositei aquele dinheiro. E aí quando eu depositei o dinheiro, eu saí andando, né, pela mesma porta que eu entrei, irmão, mas numa paz. E eu falei para ela, ufa, falei para minha esposa, graças a Deus deu certo. No Rio de Janeiro, né, irmãos? E eu saí dali com uma paz. Aí um tempo depois, eu li 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E eu lembrei dessa cena. Quando eu depositei o dinheiro no banco, eu me senti em paz. Porque eu não podia mais ser roubado daquele dinheiro, estava já no banco. E eu quero que você entenda isso, com Deus as preocupações e medos são assim, deposita tudo nele, que é ele que cuida de você, para que você consiga andar em paz. Eu não sei com que medo você entrou aqui essa noite, mas eu quero te dizer, deposita em Deus esse medo, essa ansiedade, porque ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando. Ele te sustentou até aqui, vai continuar te sustentando. Ele te guardou até aqui e vai continuar te guardando em nome de Jesus de Nazaré. A gente precisa confiar no cuidado dele nas nossas vidas. Então, quando eu olho para esse salmo, eu vejo que Deus é aquele que nos protege. Eu tenho a certeza de proteção. E a última certeza que eu tenho aqui é que o salmista diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu acho muito interessante essa expressão, prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu não creio que isto está aqui num tom de vingança, sinceramente eu não creio. Eu creio que isso está aqui num tom de reconciliação e de perdão. Quando o salmista diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, ele não está naquela tônica, sabe, de vingança. Ah, quem me viu passar na luta, na prova, não me ajudou. Quando você me vê na bênção, vai se arrepender. Você já viu gente dizendo assim, Deus vai dar fulano na minha mão assim, né? Com um senso de vingança. Mas isso não é o que o Evangelho nos ensina. Isso não é o que o Espírito de Deus quer nos ensinar. O que o Espírito de Deus quer nos ensinar é que a gente não vence o mal com o mal, a gente vence o mal com o bem. O que o Espírito de Deus quer nos ensinar é que a gente precisa perdoar e que há uma mesa de reconciliação. Eu não sei quantos atritos e guerras pessoais você já viveu, mas eu creio que em Deus vem um tempo de reconciliação para você em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio, porque é isso que o Evangelho nos ensina. Nós ajudarmos quem não nos ajudou, nós sermos bênção para quem não foi na nossa vida, nós estendermos a mão para quem tentou nos empurrar, se é que você me entende. Mas isso é entender o Evangelho e viver o Evangelho. Essa é a última verdade, a última certeza que eu tenho aqui, é que Deus tem uma mesa, e vai ser uma mesa de reconciliação, vai ser uma mesa de perdão. Uma das coisas mais importantes que a gente aprende no Evangelho, é sobre a questão do perdão. Você precisa guardar isso no seu coração. Jesus ordenou a gente muitas coisas, algumas são muito difíceis, outras não tanto. Jesus mandou a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu não acho que isso é difícil, sinceramente. É só abrir a boca e falar que Jesus salva, liberta, que Ele mudou a nossa vida. É testemunhar. Mas Jesus mandou a gente orar. Vocês vão orar assim. Então, Jesus nos mandou muitas coisas, mas para mim uma das mais difíceis delas é perdoar. A coisa mais difícil não é pregar, não é orar, não é nem ofertar, nem devolver dízimo. Não, para mim a coisa mais difícil para algumas pessoas, para todas as pessoas, é perdoar. Alguém já disse, eu concordo, que perdoar só é fácil quando você não tem nada para perdoar que ninguém te fez.
O dia que alguém te fere, te maltrata, faz algo contra você, aí você vê o quão difícil é perdoar. Sobretudo se essa pessoa estiver muito próxima. Mas a orientação do Evangelho é que a gente deve viver o perdão. Que você saia daqui entendendo que o Senhor, que é o teu pastor, que cuida de você, que te guarda, que está te guiando, que está te protegendo, que quer prover para a sua vida, que cuida de você. Ele é aquele que também tem uma mesa de reconciliação. Ele é aquele que deseja que você perdoe em nome de Jesus. Perdoar é uma condição importantíssima para a gente viver uma vida de comunhão com Deus, intimidade com Deus. Jesus disse, ensinando a oração, você lembra, quando ele falou assim, vocês vão orar assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, você é perdoado por Deus, então você precisa perdoar quem te ofendeu, quem te feriu, isso é importante. Que Deus guarde os nossos corações nele, e derrame um bálsamo sobre nós, para que a gente consiga perdoar quantas pessoas que estão com a vida travada, que estão com questões terríveis mal resolvidas, porque não liberaram perdão para alguém que os feriu, ou até num outro aspecto, perdão para si mesmas. Quantas pessoas vivem se mutilando emocionalmente, mas que essa seja a noite, que você saia daqui entendendo que Deus tem uma mesa de reconciliação, que Ele quer encher a sua taça, ungir a sua cabeça com óleo, e que Ele quer colocar uma mesa. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Que você saia daqui essa noite entendendo que o Senhor tem uma mesa, e que o Senhor quer que você se reconcilie, quer que você perdoe, porque você foi alcançado por um perdão maravilhoso. Eu quero fazer uma oração, porque há muito que se fala e se entende o Salmo 23 como o Salmo do pastor, mas mais importante do que a gente conhecer o Salmo do pastor, é conhecer o pastor do Salmo, que é Jesus Cristo. Eu não quero chamar aqui à frente, não, quero que você coloque a mão no seu coração, para eu fazer essa oração por você, e eu vou devolver a quem é de direito. Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus? Que essa palavra fique cravada no seu coração, que você saia daqui essa noite entendendo que o Senhor é o teu pastor, Ele não vai te faltar, que Ele vai te guiar. Se sujeite a Ele, a direção dEle, a direção da palavra dEle. Que você saia daqui entendendo que Ele é aquele que te dá paz, Ele é aquele que te dá proteção, que Ele é aquele que tem para você uma mesa de reconciliação, de perdão, de leveza. Você não vai pagar mal com mal, não. Você vai vencer o mal com o bem, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, a Tua palavra foi exposta, foi ministrada. Eu quero te pedir que ela encontre guarita nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor. Senhor, nós somos tão falhos. Nos ajuda a confiar em Ti. Nos ajuda a entender que é o Senhor que nos guia. Nos ajuda a entender que é o Senhor que nos guarda. Nos ajuda a entender que o Senhor derrama um bálsamo sobre as nossas vidas, que o Senhor refrigera a nossa alma. Que a gente saia daqui, Senhor, se enxergando como ovelha e Te enxergando como nosso pastor. Que a gente saia daqui, Senhor, e que essa semana seja uma semana de confiança em Ti, de confiança no Teu cuidado, no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Senhor, nós depositamos os nossos medos, as nossas ansiedades em Ti, e Te pedimos, cuida de nós, Senhor. Nós não temos outro Deus além de Ti. Em nome de Jesus.